Oi, tudo na paz? Deus abençoe a você e sua família. Querido, valorize o que você tem, sabe por quê? Porque Deus pode aumentar o azeite na tua vida. Olha o que diz na palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 4. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ele era cristão. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita esse azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela, fechou a porta e fez o que Eliseu pediu. Cheia as vasilhas, ele disse a ela e os seus filhos: chega-me aqui mais vasilhas. Mas aí ela respondeu: não tem mais vasilhas. Aí então o azeite parou. Queridos, o que é que você tem em casa para oferecer para Deus? Esse é o desafio da nossa fé através desse texto. O que é que você tem para oferecer para Deus? Imagina, versículo 1, o credor queria levar os 2 filhos daquela viúva como escravos. Por quê? Porque escravos os filhos dela? Uma mulher viúva, o seu marido cristão, que era discípulo, do profeta, faleceu, ficou viúva. Se tiver dívida ou uma mulher sozinha não tem condições de criar o filho, era tido como escravo, porque naquele tempo os filhos eram bens transferíveis. No caso, na morte dos pais, serviam para pagar dívidas. E a dívida era paga com os filhos, e esses filhos eram escravos para trabalhar. No versículo 2, o pergunta: o que é que você tem em casa, mulher? Foi a pergunta do profeta Eliseu. Ela disse: uma botija de azeite. Azeite, óleo, simboliza na Bíblia a ação do Espírito Santo, unção. O que é que você tem? Mas eu queria chamar a atenção no que essa mulher disse antes do que ela disse que teria. Antes ela falou assim: eu não tenho nada. Queridos, não diminua o que você tem. Deus pergunta: o que é que você tem? Não diminua. Deus usa o pouco que temos para transformar em bênçãos. Deixe de diminuir a riqueza que você é e que você tem no seu interior. Aquela mulher disse de imediato: eu não tenho nada. Às vezes Deus questiona você e você diz: eu não tenho nada, eu só tenho um esposo, uma esposa problemática, eu só tenho um filho desobediente, eu só tenho um comércio difícil, eu só tenho um ordenado que malmente dá para pagar minhas contas, eu tenho mais despesa, eu não tenho saúde. Querido, não diminua o que você tem. Sempre temos alguma coisa para ofertar para Deus. Pense nisso. Eu não tenho saúde, mas você tem vida. Eu não tenho um salário adequado, mas você tem forças para buscar um trabalho. Nunca diminua o que você tem. Se a gente for discorrer na Bíblia, veja só: 5 pães e 2 peixinhos abençoaram uma grande multidão. O cajado de Moisés direcionou e abençoou também uma grande multidão. Um pouco de azeite transbordou em várias botijas. Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. Então vá nos vizinhos, pegue botijas emprestadas, vasilhas emprestadas, pegue esse pouquinho de azeite e pinga nas vasilhas tudinho. Quando ela ia para a primeira, a vasilha já estava cheia, ela separava. Ia para outra, estava cheia, todas estavam cheias, acabou a vasilha, porque aquela tinha pedido emprestar, já estava tudo cheia. Aí, cadê as outras vasilhas? Não tem mais, já pedi tudo que eu tinha que pedir. Aí o azeite parou. Sempre temos alguma coisa para ofertar a Deus. A questão e o desafio que nós fazemos agora em desafiar a nossa fé é:
obedecer a ordem que vem de Deus. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está mandando você fazer? O que é que Eliseu pediu para aquela mulher fazer? Vamos enumerar em ordem? Tá ok. Pense comigo. Primeira ordem. Fala sobre vasilhas vazias. O que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas então providencie vasilhas vazias. A primeira ordem de Eliseu é sobre vasilhas vazias. Coração limpo, vida pura, testemunho limpo, uma vida que não envergonhe a Deus. Aí você tem muito para oferecer para Deus. Primeiro ele pede que a sua vasilha, a sua mente, o seu coração, o seu corpo seja limpo, não seja contaminado pelo pecado. Aí ele enche. Aí o Espírito Santo faz morada. Nós devemos estar limpos, vazios, para Deus encher. Se não estivermos vazios daquilo que estamos cheios, nunca poderemos ser cheios daquilo que estamos vazios. Essa foi a primeira ordem do profeta Eliseu àquela mulher. Veja se as vasilhas estão vazias, porque Deus quer encher. Como é que está a tua vida? Cheia de quê? Preocupação, angústia, dor, medo, aflição, dúvida. Tire isso, esvazie sua mente, o seu coração e deixa Deus encher de coisa boa. A primeira ordem é essa. Quero me esvaziar das coisas desse mundo, da carne, da prepotência, da arrogância, da soberba, da concupiscência dos olhos. Tudo isso tirar da minha vida. Que uma vez estando vazio do mundo, Deus me enche da sua presença. Que maravilha! A segunda ordem de Eliseu foi a seguinte. Ele disse, entra agora com esse pouquinho de azeite, com essas vasilhas puras, fecha a tua porta e vá pingando os azeites. Fecha a porta. Por que fechar a porta? Por que entrar no seu recôndito, na sua casinha, no seu quarto e fechar a porta? Porque, queridos, tem bênçãos nas nossas vidas que são pessoais, são intransferíveis. Não precisamos sair espalhando para todo mundo, não precisamos de multidão. Tem bênçãos que são pessoais. Tem causas que é entre você e Deus. Entre dentro do teu quarto, fecha a tua porta, é entre você e Deus. Porque tem bênçãos que só são suas. É atrás da porta que os vasos transbordam. É atrás da porta que eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade, que eu não sou nada. E se eu não me limpar da corrupção desse mundo, da soberba da vida, o meu caminho é o castigo eterno, é o inferno. Eu preciso me esvaziar das coisas desse mundo que me traga para as profundezas da ira de Deus para me ser cheio. Eu preciso me esvaziar disso para me ser cheio da presença de Deus. O final dos tempos está se avizinhando, não veremos coisas boas daqui em diante. Você está vigiando? Você está se esvaziando das coisas desse mundo? Dois caminhos, céu e inferno. Qual que você está trilhando? Atrás da porta você encontra respostas, porque tem bênçãos que é só entre você e Deus. Você tem o seu momento a sós com Deus? Querido, se você não tem, talvez você esteja com medo de alguma coisa. Talvez você lembre o feito que aconteceu com Daniel. Se você tem medo de ficar sós, é porque você tem medo dos leões. Olha aí, Daniel, depois de insistir ficar a sós com Deus nas suas orações, ele foi para onde? Na cova dos leões. Talvez você esteja com medo de parar na cova dos leões. Talvez você não raciocine direito, não exercite a tua fé e reflita que foi lá na cova dos leões que aconteceu o milagre. Deus estava com ele. Talvez você não queira ficar sós com Deus, sair da multidão idólatra, com medo de ir para a fornalha de um fogo ardente.
Mas não se esqueça que aqueles 3 jovens, quando foram lançados na fornalha, Jesus estava com ele naquela cristofania, a presença de Cristo ali com eles, a sós com Deus. O azeite só parou de encher quando aquelas vasilhas acabaram. Tem gente que tem medo de ficar a sós com Deus para não parar onde Daniel parou. Mas quando Daniel parou ali, a bênção aconteceu na vida dele. Talvez você queira ficar só sem Deus. É pior ainda. Exemplo, Jonas. Jonas quis ficar sós sem Deus. E todo mundo sabe a historinha de Jonas, que foi parar no ventre de um peixe do mar. E quando foi cuspido, ele foi cuspido na direção que Deus tinha ordenado. Nós não fazemos o que nós queremos, mas é o que Deus indica que devemos fazer. O azeite só parou porque as vasilhas acabaram. Quando as vasilhas acabam, o azeite para. Quantas vezes deixamos o azeite parar em nossa vida por falta de espaço em nossas vidas? Quantas vezes deixamos de receber de Deus aquela instrução, aquela providência, porque nós estamos cheios do mundo? O azeite parou porque faltou espaço. Quanto espaço tem faltado na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu tempo para Deus? Queridos, olha, presta atenção. Quem deseja uma vida cheia de Deus, do Espírito Santo, da unção de Deus, a primeira coisa que deve fazer é ter a vasilha do desejo de receber. Olha comigo o que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 22. Diz assim: e tudo quando pedides em meu nome, no nome de Jesus, crendo, recebereis. Eu preciso ter uma vasilha chamada vasilha do desejo de receber, acreditar, buscar essa presença de Deus. Há uma segunda vasilha que é chamada a vasilha da fé. Tiago capítulo 1, versículo 6, que diz: peça com fé em nada duvidando. Tudo que pedides com fé em oração, recebereis. Então, vasilha da fé. E uma terceira e última vasilha que não deve faltar na nossa vida sempre é a vasilha da obediência. O alfabeto do cristão é obedecer. Obedecer à vontade de Deus. João 14, versículo 15 e 16 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guarda o mandamento e a vontade de Deus quem de fato ama a Deus de coração. Como que estão as vasilhas na tua vida? Como é que está esse vaso do seu coração, da sua mente, cheio do mundo ou vazio para Deus encher? Queridos, eu só queria que você guardasse essa frase. Vou repetir. Se eu não me esvaziar do que estou cheio, jamais serei cheio do que eu estou vazio. Deixa Deus encher a tua vida de um azeite santo. Pense nisso. Reflita nessa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.